Boa noite, eu sou a Natália Lage e nós estamos aqui para uma conversa importante sobre como a presença da mulher no mercado de trabalho pode potencializar a economia brasileira e promover uma sociedade mais igualitária. As mulheres no mundo ainda enfrentam diversas barreiras para desenvolver a sua vida profissional e com as brasileiras não é diferente, elas ainda não são uma exceção, infelizmente. As mulheres ainda possuem uma participação no mercado de trabalho inferior aos homens e as suas remunerações, via de regra, não são condizentes com as suas qualificações. Diante desse quadro, os pesquisadores Gláucia Ferreira, Cíntia Santana, Leandro Justino e Felipe Souza investigaram se uma diversidade de gênero no mercado de trabalho trouxe uma maior capacidade inovativa das empresas brasileiras. Esse estudo foi financiado pelo Partnership for Economic Policy, que é uma bolsa de pesquisa internacional para assuntos de desenvolvimento. E com essa pesquisa de pano de fundo, nós estamos aqui para entender melhor essa questão de como uma maior diversidade de gênero pode influenciar um Brasil mais próspero. Para esse evento, nós temos aqui 3 pessoas com perfis diferentes, mas com a mesma visão de que o Brasil se beneficia com homens e mulheres juntos em prol de uma sociedade mais justa e com mais oportunidade para todos. Para nos esclarecer questões de diversidade de gênero no mundo corporativo, nós temos aqui a Cris Kerr, que é empresária, consultora, colunista e professora da Fundação Dom Cabral. Ela também é fundadora da consultoria sobre diversidade e inclusão, CKZ Diversidade. A Cris Kerr tem uma vasta experiência em liderar políticas transformadoras de diversidade, inclusão e liderança em mais de 80 empresas nacionais e multinacionais de diversos setores. Bom, diante de um imprevisto, infelizmente, a Gracinha Caiado não pôde comparecer hoje, mas nós temos aqui a secretária de Economia do governo de Goiás, Cris Smith, e a Cris, ela possui mestrado e doutorado em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e fez o seu Visiting Scholar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela possui uma ampla experiência em cargos públicos e privados, como também já foi autora de livros e professora de economia. E para nos falar da importância de uma maior diversidade de gênero para a economia brasileira, temos aqui o Felipe Souza, que é professor de economia da Johns Hopkins University e economista sênior de um think tank em inovação em Washington, nos Estados Unidos. Information Technology and Innovation Foundation. Ele tem mais de 20 anos de experiência em pesquisas sobre o setor privado e é um dos autores da pesquisa que eu mencionei sobre diversidade de gênero e inovação. Bom, antes de começar as pesquisas, as perguntas, desculpe, eu queria dar um recado que nós vamos estar realizando um sorteio para agradecer e retribuir a participação de vocês. Então, os detalhes vão estar dados através do nosso chat, então vocês fiquem ligados para que vocês não percam essa oportunidade. Bom, vamos começar com o Felipe, então. Felipe, eu gostaria que você falasse um pouco por que a diversidade de gênero é importante para a economia. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu acho que é bom a gente situar o Brasil em termos de participação feminina no mercado de trabalho em relação a outros lugares no mundo, né? E quando a gente olha a participação da mulher no Brasil, comparando com o mundo, o Brasil tinha uma participação feminina na força de trabalho menor do que o mundo em 1990. Em que era uma participação muito parecida com os outros países da América Latina. O Brasil tinha 45% das mulheres na força de trabalho, enquanto que no mundo já era 55% das mulheres na força de trabalho. Só que 30 anos depois, se a gente olhar esse indicador, a gente consegue ver que o Brasil avançou bastante nesse quesito, em que hoje em dia já temos
60% das mulheres, em 2019, 60% das mulheres brasileiras já participavam do mercado de trabalho, enquanto que no mundo ficou estável mais ou menos nesses 55%. A América Latina também subiu, né? Assim, não foi uma coisa só do Brasil. A América Latina pulou também de 45% para 57%. Nisso daí, a gente já consegue ver uma coisa, a gente já consegue observar que o Brasil melhorou não só em termos absolutos, né, porque o Brasil saiu de 45 para 60 em 30 anos, como também em termos relativos, não só em relação ao mundo, que é assim, tem vários países que têm uma cultura, história, etc., diferente da gente, mas também países mais semelhantes a gente, como os países da América Latina. Ou seja, o Brasil progrediu em termos absolutos e em termos relativos em relação até a países semelhantes como a América Latina. E o que isso pode traduzir para a gente em termos de economia, vamos dizer assim? Nesse mesmo período, entre 1990 e 2019, a renda per capita do Brasil, medida por PPP, que é paridade de poder de compra, dobrou nesse período. E obviamente, assim, vários fatores podem explicar esse aumento da renda per capita no Brasil. Mas, assim, não tem como negar que esse aumento da participação feminina na força de trabalho contribuiu para esse aumento da renda per capita no Brasil. Então, ter mais mulheres no mercado de trabalho, na verdade, é benéfico para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. Isso é até intuitivo, né, de entender, porque, embora não seja a principal causa ou a causa fundamental desse crescimento da renda per capita, porque várias coisas aconteceram nesse período e não pode colocar tudo como se fosse apenas a participação, aumento da participação das mulheres na força de trabalho. Mas, assim, não tem como negar que contribuiu para isso o aumento da participação das mulheres. E isso até, como eu estava falando, é intuitivo de se explicar. Por quê? Porque tendo mais mulheres trabalhando, obviamente tem mais renda na economia. Elas geram mais valor. E esse valor, obviamente, tem um efeito multiplicativo, em que essas mulheres, ao terem renda, elas passam também a gastar. Isso gera também renda para outros setores, para outras empresas, etc. e tal, em que faz com que a economia cresça. Então, é um movimento, vamos dizer assim, que dinamiza e potencializa a economia brasileira. Então, assim, dito isso, obviamente, assim, a gente agora está durante uma pandemia em que as mulheres sofreram um pouco mais que os homens, né? Justamente na participação do mercado de trabalho e por aí vai. Isso a gente está falando com a mulher ainda tendo uma participação menor do que os homens, elas ainda não tendo uma remuneração condizente com as suas qualificações. Imagina quando a gente conseguir fazer com que as mulheres tenham uma remuneração condizente com as suas qualificações, que as mulheres passam a ter quase que a mesma participação no mercado de trabalho que os homens. Ou seja, a gente só tem a ganhar com o aumento da participação da mulher na economia brasileira e na sociedade como um todo. Aí, pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar para a Cris Kerr, o que impede, né, se isso é tão benéfico, né, para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, na verdade, a participação das mulheres no mercado de trabalho, o que impede um avanço maior para aproveitar esse potencial das mulheres? Bom, Natália, tem vários fatores, né? Então, desde a cultura das empresas até as mulheres, elas ainda, como o Felipe falou, né? Por que elas sofreram tanto agora na pandemia? Porque elas ainda são as responsáveis pelos filhos e pela casa. Então, ainda a responsabilidade ainda está muito ligado às mulheres. E aí o Felipe trouxe um dado super interessante, que é, puxa, de 45% a gente subiu para 60% de mulheres no mercado de trabalho. Mas e quando a gente vai olhar o pipeline corporativo, onde é que elas estão? Elas não conseguem chegar nos cargos de gestão, muito menos nos de alta liderança. E quando elas chegam nos cargos de alta liderança, elas ficam nas áreas em que são entendidas como aquelas áreas que cuidam, que é uma grande associação que é feita para as mulheres, como o RH, o jurídico, o compliance, né? Mas a área core da empresa é muito difícil da gente ver mulheres como vice-presidentes, e até mesmo quando eu vejo alguns clientes, eu vejo, por exemplo, as mulheres chegam até gerente, por exemplo, de RH, mas o diretor é um homem. Então, ainda existe uma forte associação mental de que quem vai liderar é um homem. Foi feita uma pesquisa mundial chamada Fenômeno Global,
nessa pesquisa, a pergunta era o seguinte: pense num gerente, pense em um homem ou uma mulher. E aí, globalmente, né, tanto homens quanto mulheres que responderam essa pergunta, eles tinham a associação de que para ser um gerente, que para liderar, a gente tinha uma posição de um homem e não de uma mulher. Isso está muito relacionado ao que a gente chama de vieses inconscientes, que é um dos temas aí que eu falo bastante. Acabei de defender um mestrado sobre o impacto do viés inconsciente na carreira das mulheres especificamente, e a gente vê que o que a gente vai construindo ao longo do tempo? Então, os estereótipos que a gente vai construindo desde a escola, então começa na escola, quando a gente vai ver, né, o físico, o químico, o matemático, as referências que a gente vai tendo durante a escola, durante a nossa vida inteira, são muito mais masculinas do que femininas. Então, com isso, a gente vai criando associações mentais, que são os estereótipos, as crenças que a gente ainda tem muito fortes de que a mulher cuida do filho e o homem é o provedor, quando a gente, na verdade, já tem pesquisa, inclusive da GV, mostrando que não, quase 50% das provedoras são mulheres, então é uma construção que a gente tem que acabar com isso rápido. E a gente, então, tem ainda uma crença, uma cobrança, inclusive, das próprias mulheres de você que cuida do filho, você que cuida da casa. Então, tem todos esses estereótipos e crenças que acabam formando os nossos vieses inconscientes. E existe um grande preconceito ainda de colocar mulheres, principalmente em cargos em que vai ter uma tomada de decisão. A gente tem muitos vieses ainda, por exemplo, de afinidade, que é o viés que eu acabo escolhendo uma pessoa muito parecida comigo. Se a gente tem a maior parte das pessoas na liderança que são homens, o viés é de trazer outro homem, e não uma mulher. A gente tem uma associação de que homens são mais competentes, assertivos, tomadores de decisão, racional, o que já está totalmente errado, que mulheres são mais cuidadoras, atenciosas, emotivas. Por quê? Porque, na verdade, a gente ensina desde pequeno que homens não podem chorar, que homens não podem se emocionar. Então, a gente começa a criar essas associações todas desde que a gente é pequeno. E tudo isso vai ter influência lá na frente, porque uma bem, assim, característica que a gente vê é, por exemplo, falar para os meninos, quando eles são meninos ainda, de que eles não podem chorar, de que eles não podem se emocionar, porque isso é coisa de menininha. Então, olha só uma frase que parece boba, mas o que eu estou dizendo? Você é forte, você é racional, você não se emociona. Ela, que é fraca, que é frágil, ela se emociona. Então, aí fica isso gravado dentro no meu cérebro, né? Lá na parte inconsciente. Na hora que eu estou escolhendo alguém para vir para o meu time, eu quero uma pessoa que é forte ou quero uma frágil? Eu quero uma racional ou eu quero uma emocional? E aí eu faço as escolhas. Então, por isso que a gente vem acompanhando aí uma outra pesquisa da GV, de mulheres em cargos de alta liderança. Alta liderança, estamos falando de diretores e diretoras para cima. Muitas empresas incluem gerentes, mas pela GV, pelo INSPER, a gente está falando de diretores e diretores para cima. A gente tem apenas 7,8% no Brasil. E a gente vê esse número de 2010, quando eu comecei a promover um fórum sobre equidade de gênero, tinha 7,2, temos 7,8. Então, a gente já tem pesquisa falando que vamos demorar mais de 100 anos, tem pesquisa falando 150, e quando a gente fala de mulheres negras, esse quadro piora, a gente vai para mais de 200 anos. Então, por conta de tudo isso que eu contei aqui, né, compartilhei com vocês, é que a gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres, faltam role models, que são modelos de mulheres também, liderando, para que outras mulheres se espelhem e falem, puxa, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, representatividade é importantíssimo e novas associações mentais, para que a gente consiga desconstruir essas e, então, trazer mais mulheres para cargos de gestão e para cargos de liderança. Sim, é um caminho longo que temos que percorrer ainda, né? Porque Sim. 7% é um número ainda muito pequeno, mas estamos aí nessa direção, nessa luta, né? Cris Smith, queria perguntar para você quais foram os desafios que você já enfrentou, tanto nesse cargo ou em outros cargos, por ser mulher, né? Você que tem um cargo aí político, e também as oportunidades, se é que elas existiram, por conta de ser mulher. Acho difícil, mas... Bom, primeiramente, gostaria de agradecer enormemente aí o convite. Na verdade, eu sei que a Dona Gracinha que foi a convidada, né, inicialmente, então é uma honra estar aqui no lugar dela. Não sei se consigo substituí-la à altura, mas vou tentar, porque a Dona Gracinha realmente tem uma liderança feminina muito, muito vigorosa,
e que a gente acaba ficando muito admirada com toda a energia que ela tem, né? E agora está lá na frente da UVG, então está fazendo um trabalho belíssimo lá. Antes de eu te responder, Natália, eu queria primeiro parabenizar o trabalho ali que Felipe fez com alguns coautores, né? Em que eu achei um brief, né? Que eu peguei só o policy brief do PEP, né? E ali, para mim, é exatamente isso, Felipe. Assim, a gente quer desenvolver uma economia. Para desenvolvê-la, você precisa ter crescimento. Para ter crescimento, você, pelo menos no Brasil, a gente já perdeu um período grande aí em que você colocava gente da força de trabalho para poder ter crescimento. Hoje em dia, a gente meio que já se esgotou isso, então a gente precisa aumentar a produtividade, que é o que você coloca, né? Então, a gente realmente precisa aumentar a produtividade do setor privado e do setor público, tá? Cabe dizer também. E aí você coloca a questão da inovação, você põe 4 tipos de inovação, e que para você ter essa inovação, né, no trabalho que você fez, você diz, olha, a diversidade é um fator que ajuda, a diversidade de gênero e a diversidade de idade. Né? E você tem os 4 tipos de inovação, etc. Mas eu achei muito interessante e oportuno. Primeiro, porque foi o que você falou com relação ao gênero especificamente. Eu acho que quando você combina mulheres e homens em um local, você tem características distintas, formas de pensar distintas, formas de ver o mundo de maneira diferente. Pode ser por uma questão cultural, de fato, mas o fato é que isso existe. Então, quando você tem a diversidade, de fato, eu, pelo menos nas posições que eu ocupei, seja no setor privado, na Embratel, na Cimentos Progresso, na Guatemala, seja no setor público, dentro do ex-Ministério da Fazenda, com Malan, no CAD, agora aqui em Goiás, eu vejo que ter diversidade é algo muito, muito bom para trazer coisas novas, pensar fora da caixinha. E, ao mesmo tempo, também a idade, que não é algo que a gente vai falar aqui, mas a idade também, ela ajuda. Você ter pessoas mais maduras que aproveitaram a sua vida inteira né, nos seus aprendizados, nas suas experiências, e pessoas mais novas que, por exemplo, são mais têm mais facilidade com tecnologia, com o manejo da tecnologia, o computador, a análise de dados. Agora a gente está na 4ª revolução industrial, com economia de dados, então mexem melhor com os dados. Então, assim, eu acho que esse trabalho foi muito, muito, muito bacana. Vou colocar aqui alguns números também para a professora Kerr, de Goiás especificamente, professora. Aqui em Goiás, nós temos basicamente 51% da população de Goiás, com dados de 2019 do IBGE, feminina. E dessas, 62% dessas mulheres têm cor preta ou parda. E entre a população mais pobre, 82% dos lares são chefiados por mulheres. Então, aquele estereótipo de que é o homem que domina a casa, é o homem. Na verdade, a gente tem 82% dos lares chefiados por mulheres. E aí tem um dado também que é interessante, que eu queria compartilhar aqui, que as mulheres, apesar de terem uma renda menor em Goiás, de aproximadamente 77% do rendimento, comparativamente ao masculino, para uma mesma função, ela tem uma escolaridade maior. Então, a gente tem, além disso, tem desemprego. Então, você tem, apesar da escolaridade maior da mulher, aqui pelo menos em Goiás, mas eu acho que esse padrão ele meio que se repete no Brasil, ela tem um desemprego maior e ela tem um rendimento menor. Então, e aí, como vocês colocaram, né, como a professora Kerr falou, até para você pegar níveis de diretoria, níveis altos até mesmo, né, dentro de governo, na Assembleia Legislativa, no Parlamento, em qualquer função, em bancos principalmente, você vê uma predominância masculina nesses cargos altos, sim. Eu trabalhei em banco, trabalhei em empresa, trabalhei no governo, né, trabalhei no Brasil e fora do Brasil, e esse padrão de discriminação, digamos assim, feminina, apesar de eu ter enfrentado muito de frente, ter conseguido galgar e alcançar posições de liderança, eles não foram fáceis. Tá? Então, assim, existe o preconceito, sim, existe já indo a sua resposta, né, Natália? Então, assim, existe o preconceito, existem as brincadeiras que te atravessam, que aí as brincadeiras podem ser porque culturalmente
né, pelo menos na minha faixa etária, isso era aceitável. Hoje meus filhos não aceitam alguns tipos de brincadeira. E nem minha filha menina, quanto meu filho menino. E vai também da nossa educação, que a gente dá aos nossos filhos, de eles saberem respeitar a diversidade, né? E tanto na questão de gênero, quanto a questão de cor, quanto a questão de escolha sexual, o que quer que seja. Então, assim, eu acho que os jovens de hoje têm menos preconceito, como a professora falou, né? O estereótipo, as crenças, os preconceitos, né? Acho que eles estão melhorando no tempo, mas eles ainda são duríssimos, né? Duríssimos aí. Tem alguns episódios que eu não tenho tempo de salientar tudo, mas teve alguns episódios que ficaram muito dentro do meu, da minha, vai estar na minha memória, na minha história de vida, né? Porque infelizmente essas coisas acontecem. Mas para dar um dado muito preciso de eu achar que a gente está melhorando, a gente está evoluindo, quando eu fiz o meu doutorado, eu entrei para o mestrado em 94, comecei meu curso de doutorado em 96, e naquela época, quando eu me formei no doutorado, eu tinha sido a quarta mulher a se formar no doutorado, e as outras três foram um pouco mais antes que eu, né? Uma delas, a Maria Silvia, por exemplo. Hoje em dia, nós temos várias mulheres sendo formadas nos cursos de doutoramento no Brasil em economia. Então, o que antes era algo extremamente masculino, hoje está melhorando. Mas se você vai para os professores da escola de pós-graduação em economia da Fundação Getúlio Vargas, você ainda vê uma predominância masculina. Então, na academia, você também tem muito isso. Nós temos uma mulher para um grupo grande, né, de professores homens. Então, assim, os desafios são grandes, mas eu acho que a gente também tem grandes oportunidades. É uma forma, quando você está numa liderança, de trazer esse assunto à tona, de trazer a questão da violência feminina, que, como bem colocou o Felipe, no meio da pandemia, piorou, sim, os dados de Goiás são alarmantes. Então, aquela mulher que está sendo violentada em casa, não necessariamente fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, porque é financeiramente, né, sustentada por aquele homem, ela tem sido realmente, os casos aqui em Goiás, e acho que no Brasil todo, tem se agravado bastante, porque ela fica do lado 24 horas, né, daquele agressor. Né? Isso vai também para as crianças. Né? Então, eu acho que nós temos desafios ainda pela frente, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essas posições de liderança para a gente fazer um trabalho, ajudar as outras mulheres. Dentro da minha secretaria, eu tenho uma diversidade grande e faço questão de ter mulheres na minha liderança lá na secretaria também. Maravilhoso. E você, Felipe, como é que você percebe isso? Como você acha que está evoluindo essa questão da diversidade de gênero no Brasil? Você acha que a gente está progredindo? Temos aí a opinião da Cris Kerr, da Cris Smith. Como você percebe isso? Essa foi uma das perguntas que a gente procurou justamente responder na pesquisa, né? Uma coisa é você falar que aumentou a participação feminina no mercado de trabalho, que você tá, é como se, vou fazer uma analogia aqui, tá? É como se você estivesse enxergando a floresta, né? Você está vendo que está aparecendo mais flores na floresta, mas você não sabe se essas flores a mais são de umas poucas árvores que estão florindo mais, né, umas poucas empresas, ou se está em todas as empresas de uma forma geral, né? Então, o que a gente procurou fazer foi justamente tentar identificar se está aumentando a diversidade de gênero, né, nas empresas brasileiras. E aí, para nossa grata surpresa, realmente a gente viu e assim, que a diversidade de gênero nas empresas brasileiras vem aumentando ao longo do tempo. O período que a gente analisou foi de 2003 até 2017, né? Nesse período, a gente conseguiu constatar que a diversidade nas empresas aumentou 17,5%, né? Nesse período todo, né? Como se aumentasse mais ou menos uma volta de 1% por ano, né? O aumento da diversidade, né? Nesse índice de diversidade. Agora, cabe salientar aqui que esse índice de diversidade considerando justamente homens e mulheres, né? Assim, uma empresa que seja 100% feminina, ela não é uma empresa diversa, né? É uma empresa que, na verdade, ela carece de diversidade porque só tem um gênero lá, né? Agora, então, assim,
esse aumento de diversidade significa que as empresas, ou seja, as árvores, né? Eu estou falando aqui, falei de floresta, as empresas são as árvores, né? Então são essas árvores que estão aparecendo cada vez mais flores nelas, né? Então, assim, é uma outra notícia boa, né, que a gente traz para aqui, mas o que a gente procurou ver, assim, a gente não foi mais a fundo, é justamente tentar investigar essa questão que a Cris Kerr comentou, né? Assim, isso é o aumento da diversidade na empresa como um todo, mas a gente não sabe se as mulheres estão entrando justamente para os cargos mais baixos, né? E como a Cristina como a Cris Kerr tem já essa visão, né, essa percepção, né, das empresas que ela visita e que ela tem, e que ela estuda também sobre isso, isso a gente não conseguiu ver ao fundo se está mais nos cargos de gerência ou mais nos cargos que são voltados para a tecnologia, né, porque a gente investigou em inovação e por aí vai. Assim, é um dado legal, um dado importante da gente mostrar, mas vamos dizer assim, necessita de um olhar mais cuidadoso que a gente não teve tempo de fazer para essa pesquisa, né? Mas nesse sentido, assim. E Cris, quais são as medidas que estão sendo implementadas, né? Você que trabalha com consultoria também, as medidas que estão sendo implementadas no setor privado para que a gente tenha uma maior progressão aí desses números, né, de mulheres no mercado de trabalho. Então, Natália, o que muitas empresas têm feito é estipulado metas de contratação de mulheres para a empresa, mas muitas vezes essas metas não são também cargos de gestão e cargos de liderança. Um ponto importante para a gente trazer aqui, que são dois conceitos muito importantíssimos, é diversidade e inclusão, né? Então, diversidade, a gente está falando de vamos trazer mais mulheres, é importantíssimo a gente trazer, como o Felipe, né, comprova aí na pesquisa, e ou várias outras pesquisas também trazem esses dados de que, sim, quanto mais diversidade a gente tem, maior a inovação, e relacionado a gênero, principalmente. Acontece que só trazer a diversidade, não fazer com que essas pessoas se sintam incluídas no ambiente corporativo, não adianta nada. E por quê? Porque eu vou chegar naquele ambiente, é um ambiente que a gente chama de ambiente tóxico, é um ambiente que faz tão mal para aquela pessoa que ela acaba deixando aquele ambiente. Então, uma pesquisa até interessante que foi feita nos Estados Unidos, eles foram analisar o que aconteceu com 2.400 mulheres que chegaram aos cargos de alta liderança. Então, o que aconteceu com elas? Que elas estavam deixando as empresas. E aí, todo mundo achava que era porque, né, que é muito que se fala, que, na verdade, um grande mito de que as mulheres saem por conta de conciliar a vida pessoal e profissional. Esse é o último quesito da pesquisa. A maior parte das mulheres saiu porque ou ela se sentia desvalorizada, ou ela se sentia excluída, ou ela sentia que ela estava num ambiente completamente dominado por homens, que ela não tinha a mesma oportunidade. Então, quando tinha os trabalhos mais importantes, esses trabalhos não eram passados para essas mulheres. Então, na verdade, conciliar a vida profissional e pessoal era o último quesito dessa pesquisa. Então, o que acontece é que a gente precisa criar essa inclusão, que é esse pertencimento, ela se sentir segura naquele ambiente para que ela possa colaborar, porque senão não adianta. Eu trago a diversidade, mas eu não faço ela se sentir bem para colaborar. Então, a Cris falou, puxa, piadas que a gente ouvia, ou mesmo eu cheguei a passar assédio moral, assédio sexual na minha vida profissional, foi um dos motivos de eu ter deixado, inclusive, os setores. Eu trabalhei em setor metro-ferroviário, também trabalhei no setor de telecom, e era normal aquilo, né? Então, é uma coisa que não é normal. Então, hoje a gente está vendo, como a Cris falou também, tem uma filha de 16 anos, eu comecei a me engajar nessa causa por causa dela, porque eu falei, quando a Beatriz chegar no mercado corporativo, eu quero que seja um pouco diferente, né? Talvez não esteja do jeito que eu gostaria, mas acho que já melhorou muito, porque a gente está com uma geração, que é a geração da minha filha, provavelmente da Cris também, que é a geração Z, que são pessoas com menos de 25 anos de idade, que estão impulsionando essa mudança dentro das corporações. Então, o que a gente mais tem visto ser feito é ter metas para trazer mais mulheres, ter o engajamento da alta liderança, porque sem o engajamento da alta liderança a gente não faz nada. Se
Se o presidente ou a presidente da empresa, ou os diretores e diretoras não se comprometem com a causa da diversidade, ela fica de escanteio. Então, o primeiro ponto é o engajamento da liderança, e aí começar com treinamento de vieses inconscientes para entender por que eu não trago mais mulheres, por que eu não trago mais diversidade, por que quando eu trago, inclusive, eu trago a mulher branca, não trago a mulher negra, porque daí são outras associações que a gente faz, ou a mulher trans, ou a mulher lésbica, por que eu trago a mulher, e quando eu trago a branca, né? Então, quais são as associações? A Cris falou, hoje as mulheres estão, não é só em Goiás, no Brasil inteiro, a gente tem muito mais mulheres estudando, fazendo mestrado, fazendo pós, fazendo MBA, mas por quê? Porque a gente entra no mercado corporativo e a gente não se sente parte. Então, a gente não se sente parte. Tem um outro viés que é o de desempenho, que é o homem já chega, ele é um futuro talento, esse cara, eu vou apostar nele. A mulher chega, ela tem que provar que ela tem competência, né? Isso aconteceu comigo, muitas vezes na minha carreira, eu tinha que provar que eu tinha competência para sentar naquela cadeira, sendo que outras pessoas chegaram e de cara sentaram, e eram homens, então também existe isso, né? A mulher tem que provar muito mais, por isso que ela está se preparando. Então, a gente tem visto, sim, as corporações mudarem, entenderem que diversidade e inclusão, eu estou falando de negócio, eu estou falando do bem da empresa. Por quê? Porque quanto mais incluída eu me sinto, quanto mais valorizada, quanto mais respeitada, maior vai ser minha entrega. Então, isso aqui está diretamente relacionado também a gente ter resultado na empresa. Não é só trazer a diversidade. Eu preciso de um ambiente de diversidade com inclusão, para que a gente chegue na inovação, para que a gente chegue nesses resultados maravilhosos que a diversidade com a inclusão elas trazem para o negócio. Sim, com certeza, porque a gente já sai de um lugar de desvantagem, né? Assim, é um caminho longo que tem que ser percorrido e ele não pode ser maquiado, né? Ele não pode ser feito apenas para fora, né? Ele tem que ser feito na sua estrutura para que realmente dê possibilidade para que as mulheres cresçam dentro das empresas. Eu queria perguntar também para a Cris Smith, que é aí um dos pilares do governo de Goiás, como é que o estado de Goiás vem lidando com essa questão, vem trabalhando com essa questão das mulheres no mercado de trabalho? Você está mutada. Desculpa. Vamos começar pelo governo Caiado, que o governo Caiado ele tentou fazer uma inclusão feminina grande em pastas importantes, né? Então, tem a pasta da economia, que talvez seja assim, a pasta que é a economia? É a Secretaria da Fazenda, Orçamento e Planejamento. Então, a gente tem três pastas em uma, né? Então, é uma secretaria muito importante, o coração do Estado, é onde tudo passa por ali. Você tem a parte da Procuradoria-Geral daqui do Estado, que também tem uma mulher muito competente e é uma grande parceira minha. Temos também, dentro do meio ambiente, a gente tem a Andréa Vulcanes, que também é uma profissional nota 1000. E então, a gente tem um time muito bom. E tem a Fátima Gavioli, que ela é da educação e ela é um show. Eu sou fã de todas essas minhas colegas de trabalho. E a Adriana Caiado, né, está lá também na OVG, liderando a OVG, e tem a dona Gracinha ali fazendo um papel lindíssimo de liderar também a parte social, né, toda a parte social daqui de Goiás. Ela tem uma liderança de políticas sociais, ela tem uma liderança muito boa. Então, a gente vê que o governador Ronaldo Caiado, ele procurou realmente diversificar, em termos de gênero, a sua composição do seu secretariado. E assim, na minha secretaria, eu também tento fazer a mesma coisa. Então, eu tenho uma das minhas subsecretárias é uma mulher, eu tenho superintendentes, eu tenho delegadas fiscais, eu tenho diversas gerentes, supervisoras. E aí eu acho que uma das coisas que a Ker estava comentando ali, eu fiquei com esse viés inconsciente, né? Que é trabalhar com esse viés inconsciente é uma coisa que é difícil, porque a gente também foi criado numa cultura em que a gente tem o nosso inconsciente lá atrás, em que a mulher brinca de boneca e o homem brinca de carrinho. A mulher não vai para matemática, para a área de ciências, porque isso aí é para os homens, não é para as mulheres. Aí você chega num curso de economia e de engenharia, você vê muito mais homem do que mulher. Mas isso porque vem de antes,
Mas quem disse que a mulher é menos apta às ciências e à matemática do que os homens? Então, isso aí vai criando esse que você chama de viés inconsciente. Eu gostei dessa expressão, porque é isso, a gente acaba inconscientemente tendo alguns estereótipos, alguns pensamentos, algumas crenças que elas precisam ser quebradas. Mas uma coisa que eu estou trabalhando muito na minha secretaria, e eu acho que eu estou tendo excelentes resultados, é que dentro de uma estrutura de um Estado, quando a gente chegou em 2019, eu tinha uma secretaria que era muito politizada. E dentro de ser menos técnico e mais politizada, infelizmente eu me deparei com uma situação muito que eu achei ruim, que tem a ver com as mulheres muitas das mulheres que estavam trabalhando ali com salários menores, na verdade, eu via que eram mulheres que estavam ali porque tinham uma beleza, eram bonitas, estavam ali, e aí eu falei, não, a gente vai capacitar. Então, não, eu quero saber, eu não quero que você esteja aqui porque você é bonita, você tem que ficar aqui porque você é uma pessoa que vai produzir para essa secretaria. Né? Então, obviamente, hoje, assim, a gente foi ao longo do tempo, né, fazendo um filtro e fazendo capacitações, e vou te falar, mexendo na autoestima dessas mulheres, o que para mim foi um grande desafio, porque elas achavam que elas estavam ali porque elas eram bonitas, ponto final. Eu falei, não, vamos capacitar e vamos fazer onde é que você vai poder trabalhar aqui dentro da melhor maneira possível, pelo que você pode trazer aqui para a Secretaria de Produção. E foi um trabalho muito duro, muito intenso, que demorou. Ainda tem, a gente ainda faz esse trabalho, mas já melhorou bastante. Hoje a minha secretaria é completamente técnica, então as pessoas que estão lá, a diversidade que nós temos em todas as funções, todo mundo é respeitado e todo mundo ali entende, principalmente a minha área de recursos humanos, que a gente precisa trabalhar com a autoestima de todos os servidores, não só mulheres, de todos os servidores, mas principalmente mulheres. Né? Eu tenho ali uma deficiente física que eu faço questão de que todo mundo respeite. Eu falo, o banheiro é feito para um deficiente físico aqui? Como é que é? Então, eu respeito a todos que estão ali naquele ambiente de trabalho. Então, acho que são esses desafios que vão fazendo a gente crescer também como ser humano, entender um pouco, se colocar nos pés do outro e falar, olha, você é importante, você é importante, né? Você não pode se tratar como objeto, não pode se deixar tratar como objeto, né? Você vai ser tratada como uma profissional que vai trabalhar e que vai trazer resultado. E acho que esse trabalho que a gente tem feito ao longo desses 2 anos e 4 meses tem trazido grandes resultados aqui, não só para a minha secretaria, mas para o estado de Goiás. Maravilhoso, porque muitas vezes o preconceito ou a sensação de incapacidade vem da própria mulher que não foi criada para se sentir forte o suficiente, né, para assumir um cargo de liderança ou para ter determinado conhecimento ou estudo, enfim, e aí ela acaba, por vezes, se fiando em qualidades que não são qualidades técnicas, né, que são outras qualidades, mas que ela tem todo um potencial para se desenvolver de uma outra forma e contribuir de uma outra forma e elevar o nível da disputa, não sei se essa palavra é boa, mas o nível da, né, da competição favorável do mercado de trabalho. Aí eu queria saber do Felipe também, por que você acha, Felipe, que a diversidade de gênero é importante para o empresário? Como é que a empresa se favorece, de certa forma, tendo um quadro de funcionários com maior diversidade? Como já foi falado aqui anteriormente, né, assim, quando você tem uma diversidade de pessoas na sua empresa, né, você tem pessoas que trazem para a sua empresa assim, uma diversidade também de experiências, e essa diversidade de experiências acaba favorecendo um ambiente mais inovativo, vamos dizer assim, né? E essa foi justamente uma das nossas principais, vamos dizer assim, motivações de fazer esse estudo, porque eu acho que quando a gente começa a mostrar para o empresário que é benéfico para ele ter uma diversidade na força de trabalho dele, ele passa a ser mais receptivo à ideia, né? Até aqueles que são um pouco mais refratários falam, não, esse daí é tema disso, tema daquilo, blá, 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 blá. Mas aí quando você começa a mostrar, não, olha, se você realmente tem esse tipo de
de corpo funcional, né, você pode alavancar sua empresa, né? Então foi nesse objetivo assim de contribuir, né, para o conhecimento, para saber se realmente existia essa ligação, né, de maior diversidade, levando a uma maior inovação nas empresas brasileiras, né? Deixa eu só fazer acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta anterior. Esse aumento de diversidade que a gente observou foi um aumento de diversidade não só em poucas empresas, né, assim, nas empresas de uma forma geral, mas também não teve nenhum padrão, nem em termos geográficos, nem em termos setoriais. Assim, todos os setores apresentaram um aumento de diversidade, assim como diversas regiões do Brasil também apresentaram. Então, não foi uma coisa concentrada em regiões mais pobres ou mais ricas, ou em setores mais tecnológicos ou menos tecnológicos, não, foi meio que geral esse aumento de diversidade. E esse aumento de diversidade, a gente procurou ver qual era o efeito e se estava associado a mais inovação nas empresas, né? E a gente procurou investigar em 4 tipos de inovação, né? Inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de marketing, né? Inovação de produto é justamente aquilo que a gente já tem mais na nossa cabeça quando se fala em inovação, né? Lançou um novo produto, é uma novidade, por aí vai. Mas essas outras inovações também são importantes, né? Por exemplo, inovação de marketing, por exemplo, toda vez que uma empresa procura lançar um produto com uma nova estratégia de venda, né? Por exemplo, a Havaiana teve uma inovação de marketing que fez com uma sandália de dedo, que antes era usada nacionalmente, etc e tal, mas eles criaram uma nova marketing em cima daquele chinelo de forma que criou valor agregado, né? O McDonald's, por exemplo, se tornou famoso também porque introduziu uma inovação de processo, né? Fazer um hambúrguer, qualquer lugar consegue fazer um hambúrguer, né? Só que o McDonald's, naquela época lá atrás, eles conseguiram disponibilizar os funcionários na hora de fazer um hambúrguer, de forma que o hambúrguer saía mais rápido. Então, só o fato de mudar o processo de fazer o hambúrguer se tornou uma empresa hoje conhecida mundialmente, né? Assim, eu estou falando de casos de empresas que inovaram em coisas que não necessariamente é um produto novo, né? Porque hambúrguer e sandália de dedo não é nada novo, não é um produto novo no mercado, mas fizeram com que as empresas efetivamente ganhassem um outro patamar. E, por último, inovação organizacional, só para dar um exemplo, né, é quando a empresa, por exemplo, cria um novo departamento, né, dentro da empresa a fim de atender determinadas demandas, como criar-se, de repente, um departamento de meio ambiente ou um departamento de alguma coisa que está ligado, vamos dizer assim, mais a coisas atuais e coisas que necessitam da empresa. Bom, esses foram os 4 tipos de inovação que a gente investigou. E quando a gente foi fazer a pesquisa, né, a primeira coisa que a gente encontrou, e aí eu vou tentar dar um exemplo aqui para poder explicar mais ou menos. Existe uma coisa que se chama associação, né, que em economia a gente chama de correlação, e existe outra coisa que se chama causalidade, né, ou seja, uma coisa que realmente afeta um ao outro. Na parte de associação, a gente encontrou que a diversidade é associada positivamente com todas essas 4 tipos de inovação, né? Agora, o fato de estar associado não quer dizer que a diversidade seja a causa disso, né? Imagina, por exemplo, um caminhão em que tem uma pessoa na caçamba do caminhão empurrando a parte da frente do caminhão, e você vê o caminhão andando. Se você vê o caminhão andando, você pode fazer dali associar de que a força que a pessoa está fazendo na parte da frente do caminhão está fazendo o caminhão andar. Só que como ela está em cima do caminhão, na verdade não é isso que está movimentando o caminhão. Você observa os dois, a força e o caminhão andar, então você vê a associação, né? Você vê que os dois estão caminhando, a força está associada ao caminhão andar. Então isso foi o que a gente viu quando a gente procurou ver essa associação de diversidade e as inovações, né? A parte mais complicada em trabalhos de economia, e a Cris sabe disso tão bem quanto eu, é que justamente tentar saber a causalidade, se a diversidade realmente causa mais inovação. E aí, para isso, a gente precisa um pouco mais de técnica e um pouco mais de sorte também de ter os instrumentos que possam fazer essa causalidade, vamos dizer assim. E aí, o que a gente procurou fazer nisso foi tentar achar se a diversidade não era o cara que estava em cima da caçamba empurrando o caminhão, mas se a diversidade estava atrás do caminhão, com o pé no chão e empurrando o caminhão. Ou seja, fazendo com que tivesse mais inovação. E a gente conseguiu encontrar que a diversidade de gênero ela é capaz, justamente, de empurrar a inovação da empresa para mais marketing.
Então, assim, a gente viu que tem essa associação, que pode até ser que essa associação tem algum tipo de causalidade que a gente não conseguiu detectar, assim, vale dizer isso. O fato da gente ter encontrado essa associação e não ter encontrado causalidade em algumas inovações não quer dizer que não exista, foi que a gente não conseguiu detectar. Mas o bom é que a gente conseguiu detectar em inovação de marketing. E inovação de marketing, sim, não é uma coisa assim boba, pequena dentro da empresa, não. Hoje em dia, o valor de um produto está justamente nessas coisas que a gente chama de bens intangíveis, né? São aqueles bens imateriais do produto. Quando você compra um iPhone, quando você compra uma Havaiana, você está pagando bastante ali justamente aquele bem imaterial, né? Aquele bem intangível aquela coisa intangível daquele bem, né? Então, ao você está favorecendo uma inovação de marketing, você está criando muito valor agregado na empresa. Então, assim, uma empresa que tem uma maior diversidade de gênero dentro do seu corpo funcional, ela tem capacidade, ela está, na verdade, gerando mais inovação de marketing, criando mais valor agregado à empresa. Né? Então, isso é importante para a empresa, isso é importante para o empresário. E é importante que o empresário saiba disso. Saiba que isso pode levar, e o fato de não ter dado nas outras, talvez seja porque falta esse tipo de visão também de que as mulheres podem contribuir em outras áreas da empresa, que é justamente o que a Cristina falou. Assim, isso a gente está falando é do passado, né? Mas como é que a gente pode fazer com que isso gere para o futuro, né? A nossa pesquisa foi uma pesquisa mais quantitativa, né? Valeria a pena para a gente fazer uma pesquisa mais qualitativa do porquê que não está acontecendo isso. Eu já fiz outras pesquisas em que a gente conseguiu tentar entender justamente esses resultados quantitativos. E é muito assim, gera bastante, vamos dizer assim, eu vou falar uma palavra em inglês agora, insight, né? Gera bastante, explica bastante o que a gente encontra em termos dos resultados quando a gente faz essa pesquisa qualitativa, e a gente não teve a possibilidade de fazer isso para tentar entender o porquê que não está tendo nessas outras inovações e o que pode ser feito para que a gente possa levar isso daí, né? Isso, assim, eu falei isso tudo porque assim, a partir do momento em que a gente tenha mais mulheres nessas funções mais tecnológicas, talvez possa ter mais inovação de produto. A partir do momento que a gente passa a ter mulheres mais em cargos de engenharia, de repente elas conseguem melhorar mais o processo com a visão delas também. Então, assim, nesse sentido é que eu acho que a pesquisa ela conseguiu contribuir, né, de informação para o setor privado. E diga-se de passagem, com toda... perdão de tirar um pouco, assim, não ser um tão humilde agora, mas a nossa contribuição foi uma contribuição até, de certa forma, internacional, porque a maior parte dos estudos, na verdade, só consegue enxergar aquele cara em cima da caçamba, empurrando a parte da frente do caminhão. E a gente conseguiu tentar, e por isso é que a gente conseguiu alguma coisa mais substancial, e aí por isso que a gente conseguiu a bolsa também, porque a gente conseguiu tentar investigar justamente essa causa, né, que é uma coisa que é mais difícil de fazer e de avaliar, né? Então, assim, então o empresário brasileiro, eu acho que ele tem que ter na mente dele de que essa inclusão, né, essa maior diversidade vai ser benéfica para ele. Então, isso que a gente tem que estar falando para o empresário, falando para o mundo corporativo, para que eles passem a poder se aproveitar desse potencial que as mulheres têm. A mulher, assim, as mulheres são sensacionais, assim, na sua capacidade, quando você vê, assim, vou encerrar o que eu vou falar agora por aqui. Mas, por exemplo, em entrevistas, assim, né, a gente está falando aqui pela internet, etc, tal, teve 2 exemplos recentes que mostram o quanto que a mulher ela consegue se adaptar muito bem a um ambiente, às vezes, meio desafiador, né? Enquanto que o homem, às vezes, tem, assim, essa coisa um pouco de trabalho de casa, trabalho com criança, etc, tal. Teve uma entrevista na BBC com um pesquisador sobre a Coreia, acho que já faz um tempo já isso, em que entrou os filhos dele dentro do escritório dele, ele estava lá dando uma entrevista sobre a Coreia. O cara ficou congelado ali, ele não sabia o que fazia, né? Aí entra a mulher desesperada, caindo, e pega as crianças e tira fora do negócio. Uma entrevista depois, seguinte, com uma mulher, também entrou uma menina dentro da sala também, que ela estava dando entrevista, a mulher lidou de uma forma muito mais tranquila, a menina lá mexendo nas coisas atrás, não sei o quê, a mulher conseguiu continuar a entrevista sem precisar interromper, não sei o quê, o entrevistador até comentou sobre a menina, etc, e o papo fluiu, o papo foi. Então a mulher tem essa capacidade, a mulher é muito
é muito sábia em se aproveitar das suas, vamos dizer assim, das suas características, né, para um ambiente de trabalho. Eu acho que é isso que o empresário brasileiro precisa acordar e aproveitar desse potencial que a gente tem no Brasil. Sim, aí eu queria mais ou menos estender a pergunta a Cris quer, né? O Felipe falou aí um pouco dentro da pesquisa que ele fez, mas eu queria saber aí da sua experiência empírica, prática, como consultora, dentro do setor corporativo, né? Como é que você percebe que os empresários estão olhando para essa questão? Quais são os principais desafios? Quais são as oportunidades que você percebe? Bacana, Natália. Bom, a gente ainda vê que algumas empresas, principalmente as multinacionais, estão trabalhando o tema, porque normalmente é uma demanda que vem de fora, porque lá eles já perceberam, eles já viram que é importante, então está sendo implementado aqui, por exemplo, programas de diversidade e inclusão. O desafio que a gente tem aqui é essa quantidade de homens, maior de homens do que de mulheres, que vai ter que, então, ter o quê? Um plano de sucessão. Então, normalmente, quando eu chego nos clientes que a gente vai ver plano de sucessão, não tem mulher tão perto. Então, a gente vai ter mulher lá para cargo de coordenadora. Então, a gente vai ter que preparar essas mulheres. Como é que a gente prepara? Com mentoria, com coaching, com programas técnicos, né, como a Cris falou aí que ela está fazendo em Goiás. Então, tem que preparar essas mulheres. E muitas vezes, essa mulher, ela pode achar que ela não está preparada. Por quê? Porque por conta desse mercado, que muitas vezes a gente está nele, quem trabalhou em empresa sabe disso, você chega lá e recebe um feedback de que você fala muito, que você pergunta muito, que você devia falar menos, que você... Ou seja, são feedbacks que estão querendo desconstruir o estilo de liderança feminino, que é diferente do estilo de liderança masculino. Então, é muito importante levar temas para a empresa, não só como viés inconsciente, mas como criar uma cultura inclusiva, como, por exemplo, entender que homens e mulheres são diferentes, e isso é ótimo, porque a gente se complementa quando tem respeito, quando tem espaço, né, de inclusivo. Então, tudo isso é muito importante da gente trazer para que as empresas entendam, né, e os CEOs e as CEOs entendam que a gente, quando tem diversidade com ambiente inclusivo, a gente vai trazer resultado. A gente está falando de negócio, nós não estamos falando só de responsabilidade social. Porque lá atrás, estava muito, quando eu comecei a falar sobre esse tema em 2009, estava muito associado à responsabilidade social. Não é só responsabilidade social, eu estou falando de negócio. E um outro ponto muito importante também, que a gente precisa trabalhar nas empresas, é o viés de maternidade. Ainda existe uma forte associação de que as mulheres são menos comprometidas quando elas têm filho, né, de que elas não vão dar conta, muitos pressupostos. Então, eu tinha um gerente homem, uma gerente mulher, e daí eu acabei escolhendo o gerente homem. Por quê? A gente pergunta. É que, por exemplo, é que ela acabou de voltar de licença maternidade, ou ela está pensando em ter filho. Bom, mas você perguntou para ela se ela quer, ou você teve um pressuposto de acreditar que porque ela tem um filho, ela não vai querer tocar esse projeto, ela não vai conseguir, ou ela não vai estar comprometida. E a gente vê que, por exemplo, os países mais igualitários do mundo, quando a gente olha referente a homens e mulheres, que é a Islândia, a Finlândia, a Suécia, a gente vê que lá eles têm a licença parental, não é uma licença maternidade. Então, aqui, quando a gente vê, por exemplo, nas empresas, né, padrão, a gente tem 4 meses de licença para as mulheres, 5 dias para os homens. Então, vamos colocar isso aí em números, né? 4 meses são 120 dias, contra 5 dias. Então, tá claro quem que cuida, de quem é a responsabilidade. Então, vamos pegar, por exemplo, a Islândia, que é o país mais igualitário do mundo já há alguns anos. Eles têm uma política de licença parental. Então, lá, os 3 primeiros meses, a mulher sai de licença, ela volta a trabalhar, os próximos 3 meses, o homem sai de licença. O homem que não sai de licença na Islândia, ele é mal visto pela sociedade, porque na cultura deles, pais e mães cuidam do filho, isso não é uma responsabilidade só da mulher. E os últimos 3 meses, eles podem compartilhar como eles quiserem. Se eles não fazem assim, eles não recebem o subsídio do governo. Então, hoje a gente tem algumas empresas tentando implementar a política de licença parental, né, estender a licença paternidade, e os homens não querem tirar. Por quê?
porque vão me enxergar como menos comprometido, vai ter muita brincadeira dentro da empresa. E aí eu falo que um dos pontos mais importantes também, Natália, quando a gente fala de ter a liderança engajada, é o exemplo, que é o que a gente chama em inglês de walk the talk, né? Então eu tenho que fazer, né? Eu falo e faço, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava numa empresa e o presidente dessa empresa, a mulher dele estava grávida e ia ter gêmeos. Eu falei para ele, se você tirar 5 dias, eles vão tirar 5 dias. Lá eles têm licença estendida, né? Então, eles tiram 20 dias de licença, empresa cidadã. E aí, ele tirou 20 dias. Quando eu cheguei de volta na empresa, fui conversar com um dos diretores, ele falou, graças a Deus que ele tirou 20 dias, porque agora eu vou tirar 20 dias também. Por quê? Porque eu sigo aquilo que eu vejo, por mais que eu não tenha que falar. Existe a política, só que eu não faço aquilo que está descrito na política. Então, a licença... virar uma licença paternal, né, paternal, que homens e mulheres tiram a licença, vai fazer com que a gente tire essa sobrecarga de responsabilidade da mulher, e aí eu não vou deixar de contratar porque ela é mulher, eu vou contratar porque ela é uma executiva. A gente tem visto algumas empresas na contramão, contratando mulheres grávidas, inclusive, porque eu estou contratando ela vai ficar 6 meses longe, depois ela volta, gente. É um talento que eu tenho ali, eu vou abrir mão desse talento por causa da maternidade. Então, a gente tem visto, sim, muitas pessoas, algumas me perguntam, Cris, como que eu engajo o meu CEO que não acredita nessa causa? Eu falo, chama outro CEO que ele admira, que esteja trabalhando com diversidade e inclusão, para que ele venha contar o que está fazendo, porque daí queria aquela competitividade, ele vai falar, então eu também quero fazer aqui. Então, são algumas formas da gente conseguir impulsionar, porque, de novo, não estamos falando só de responsabilidade social, estamos falando de negócio, e aí a gente precisa mostrar que sim, a diversidade com inclusão, a gente vai ter um negócio sustentável, inclusive. Por quê? Porque quando eu trago mais talentos e eu trago essa geração Z, eles vão querer ficar na empresa, porque essa geração Z, ela está muito querendo entrar numa empresa que tenha propósito, que esteja alinhado com o que ela acredita. Então, a gente precisa, sim, mudar, transformar a cultura das empresas para a gente ter cada vez mais diversidade. Sim, você tocou num ponto muito importante, queria até pedir licença para fazer uma parte aqui e falar da minha experiência, do meu meio, porque você falou justamente dessa importância da força do feminino e da diferença da postura da mulher, e que ela muitas vezes, complementar, né? Ela não precisa ser antagônica, mas ela pode ser complementar para que a gente tenha sucesso no trabalho, seja ele qual for. Assim, na minha profissão, durante muito tempo, era muito difícil que você visse protagonistas femininas, principalmente heroínas e coisas do gênero. Os filmes são muito mais protagonizados por homem, fora os homens ganharem muito mais, e fora, enfim, milhões de outros fatores. Mas o que acontece hoje em dia, eu vi uma roteirista e diretora americana comentando sobre isso, não vou lembrar exatamente o nome dela agora, mas que eu achei muito interessante, que ela percebia que até hoje em dia, quando a gente coloca personagens protagonistas femininas, heroínas, elas têm um comportamento masculino, que a gente está tão enraizado numa mentalidade de diferença e do que é certo e do que é errado, ou o que é força, né? A força, ela é bruta necessariamente, a delicadeza é uma fraqueza, e não a delicadeza pode ser uma força, né? E a brutalidade pode ser uma fraqueza. Então, quando você cria uma protagonista feminina, ela é tipo um cara de saias, sabe? Mais ou menos isso. Enfim, desculpa a parte, sair aí da economia. Fazendo só um ponto aqui, você percebia que muitas mulheres que foram para o mercado de trabalho e conseguiram chegar a cargos de CEO, isso a gente está falando mais ou menos em 1980, 1970, elas usavam ombreira. Né? Ou seja, está totalmente essa característica que você está falando, para ficar do mesmo tamanho, para ficar no mesmo... impor, né, um respeito, né? A força, o respeito, né, para ficar igual, para ser aceita, né? Olha lá o pertencimento de novo, a gente falando aqui, né? Exato, é uma mudança muito estrutural que tem que ser feita, né? Aí queria continuar aqui, meio que finalizando essa etapa das perguntas, para depois abrir para as perguntas do chat, perguntar para a Cris Smith, assim, sua experiência aí no cargo político, assim, qual você acha que seria a melhor forma de levar esse assunto para uma agenda positiva que permita um maior aproveitamento das mulheres dentro da economia brasileira? Bom, primeiramente, é só fazer um comentário da Cris Quer aqui,
nunca tinha pensado na questão da ombreira. Achei ótimo essa analogia que você está fazendo, porque realmente, né? Por que esse diabo dessa ombreira? A gente fica com o ombro aqui em cima. É um pouco isso, você tem toda a razão, Cris. Nunca tinha pensado nessa hipótese. Mas, assim, deixa eu só falar um pouquinho assim, do que eu vejo do Brasil e de políticas públicas, que eu acho que seria uma agenda positiva para todo o Brasil, né? Primeiro, a gente tem que partir de um fato, que temos uma sociedade extremamente desigual nas oportunidades, né? Muito mais do que a desigualdade de renda, que é lá no final, que é assim, que é o resultado de tudo, você já começa a vida desigual. Então, a oportunidade que eu e o Felipe Palhinha tivemos, né, Felipe, na nossa vida, né, da gente poder fazer uma Fundação Getúlio Vargas, né, talvez muitas pessoas que tivessem tido a escola que eu tive, que tivessem tido um lar que eu tive, talvez pudessem ter chegado numa Fundação Getúlio Vargas, que, como o Palhinha bem sabe, como o Felipe Souza bem sabe, é um Palhinha, né, Palhinha? Somos amigos de longa data. Como o Felipe sabe, você entra lá, é uma prova muito difícil, para você ficar na escola é muito difícil, são provas muito difíceis, então não é todo mundo que consegue nem entrar e depois, quando entra, fica lá no curso, né? E eu acho que essa desigualdade de oportunidades, ela precisa ser liderada dentro de uma agenda maior para o Brasil, caso a gente queira, de fato, não é só crescer como sociedade, mas é se desenvolver. E aí, para isso, só para a gente afunilar esse pensamento para uma agenda de gênero, né? Eu acho que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, as mulheres pobres, digamos assim, é que aqui mesmo eu estava pegando uma matéria do IMB, que é o Instituto Mauro Borges, que é como se fosse o IPEA aqui de Goiás, em que ele diz que entre os principais motivos de abandono da escola estão a gravidez, o cuidado das crianças e afazeres de casa, né, com quase 30%. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a menina nasce pobre, engravida, ela se casa cedo, ela se junta cedo, ela engravida, ela para de estudar e ela passa a depender financeiramente daquele companheiro. Aí é que eu acho que as coisas degringolam completamente, porque as políticas públicas que eu desenharia seriam políticas públicas que vão tentar tirar essa armadilha dessa pessoa, dessa mulher que entrou aí. Então, assim, é você falar de tentar dar realmente uma educação boa, de qualidade, com bolsa, que ela precisa ter um dinheiro. Muitas meninas deixam de estudar, porque tem que não só cuidar do filho, mas também tem que trabalhar, né? É ter creche ali na escola, é ter creches tempo integral. Não tem nada melhor do que ter creche tempo integral para liberar a mulher, seja para estudar, seja para trabalhar e poder ter a sua independência financeira, né? Outra coisa que eu acho que é muito oportuno que a Kerr colocou é tirar essa coisa de licença à maternidade, mas licença parental, em que vai ter tudo dividido igualmente, homens e mulheres. Façam a divisão que vocês quiserem fazer, mas já no trabalho, o mercado de trabalho já entende que na hora que você for postular para um posto, né, você é uma mulher e o outro é um homem, e as mulheres, e eu passei por isso, né, num processo de seleção, talvez tenha sido meu primeiro processo de seleção, em que ficou lá, no final das contas, eu e um rapaz, eu tinha, sei lá, tinha acabado de sair da faculdade, uns 18, 19 anos, claramente toda menina dessa idade vai querer casar e ter filho, quer dizer, né? Claramente, mas é o caminho mais natural. E aí você vai precisar cuidar do filho. Então, tem esse preconceito, sim. Tem esse preconceito. Então, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas para tratar da falta de oportunidade, principalmente dessas mulheres mais pobres, para não dependerem financeiramente dos homens. Então, eu acho que educação, bolsa e creche tem que ter creche tempo integral, escola tempo integral para liberar essa mulher e, ao mesmo tempo, você tem que ter políticas também em que você não tenha a licença à maternidade, mas você tenha uma licença
paternal, digamos assim, que é do homem e da mulher, e que você divide da maneira que você quiser. Então, só fazendo o meu último comentário aqui, eu sempre digo o seguinte: quando a gente chegou aqui no estado de Goiás, era um caos fiscal muito grande. E eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não tem um objetivo, um fim em si mesmo. O ajuste fiscal ele é importante porque qualquer estado precisa de margem fiscal para poder fazer políticas públicas para a população. Então, você só consegue fazer política pública para a população, seja uma política pública mais abrangente, como fazer rodovias, pontes, ajudar na infraestrutura, saneamento, coisas do gênero, mas também, principalmente, atuar para aqueles mais vulneráveis, para aqueles que não tiveram oportunidade. E eu não tenho dúvida que para você fazer o movimento social, a mobilidade social, se você não incluir o aspecto da educação, você não vai sair daí. Então, educação com dar oportunidade para as mulheres mais carentes, com creche e escola, tempo integral, e ajudá-la a sair da armadilha da dependência financeira do parceiro, para mim, sem isso, a gente vai continuar aí ainda vendo muitas situações como essas aqui que eu estou lendo, que é uma pesquisa que é feita em Goiás, que 30% das mulheres saem dos seus estudos, saem dos seus empregos por conta de que tem que cuidar de filho, por conta que engravidaram, né? É uma realidade do nosso Brasil. Então, a agenda positiva, Natália, seria essa, ter políticas públicas com essa visão. Acho que a gente estaria indo para um Brasil melhor, um Brasil que daria mais oportunidade às pessoas, portanto, daria uma oportunidade de crescermos mais, porque teremos mais pessoas qualificadas, mais pessoas com uma mão de obra em que vai ajudar não só ao crescimento, mas também ao desenvolvimento do nosso país. Perfeito, concordo plenamente. Obrigada, Cris. Bom, agora a gente vai para as perguntas dos participantes. Eu tinha uma pergunta aqui para a Cris Kerr sobre a maternidade dentro das empresas, que ela já respondeu, então eu vou pular e vou para outra pergunta para ela, e depois a gente vai para cada um. A pergunta é: como mudar o mindset dessas empresas para uma maior inclusão de mulheres em cargos de liderança? Primeiro ponto, a gente precisa de treinamento de vieses inconscientes, para entender que, na verdade, a gente toma as nossas decisões pelo inconsciente. Eu costumo dizer que a gente toma decisão pelo inconsciente e justifica pelo racional. A gente toma a decisão pelo inconsciente e justifica pela parte consciente do nosso cérebro. Ela não vai poder, vai ser difícil para ela. Então, na verdade, o treinamento de viés, ele não é um acusador, até porque todo mundo tem viés inconsciente, não são os homens, eu costumo dizer isso, né? Não são os homens brancos, héteros, cisgênero que são os culpados. Não, todo mundo tem viés inconsciente, inclusive as mulheres têm também. Então, o treinamento de viés, ele é importante para conscientizar. Então, o treinamento é importantíssimo, trazer os homens para a conversa. A gente não vai mudar nada se a gente não trouxer os homens para esta conversa. E aí eles acham que eles não têm nada a ver com diversidade, porque eu tenho normalmente dentro das empresas os grupos de afinidade, que aí eu tenho grupo de mulheres, grupo de pessoas negras, grupo de pessoas LGBTQIA+, grupo de pessoas com deficiência. E ele fala, eu não faço nem parte da diversidade. Lógico que faz parte da diversidade. É que a gente não está olhando os homens porque não precisa, porque eles já chegaram lá, a gente precisa olhar as mulheres. Outro ponto é olhar a interseccionalidade, que eu estou falando de mulheres negras, mulheres trans, mulheres... Né, quando a gente vai colocando mais caixinha, mulheres socialmente excluídas, como a Cris acabou de trazer. Então, quanto mais caixinha da diversidade eu coloco, maior é o nível de preconceito e discriminação que as pessoas sofrem. Então, a gente precisa fazer, por exemplo, o programa do homem ser sponsor do programa de diversidade e inclusão, para ele se engajar. Quando a gente traz, isso já traz uma diferença enorme. Engajar ele porque ele tem uma filha, porque ele tem um filho com deficiência, porque ele tem uma filha lésbica, um filho gay. Trazer ele pelo emocional, porque é como a gente conecta com o tema de diversidade e inclusão. E uma coisa que a gente tem feito muito, Natália, que tem dado um resultado incrível, que é de curto prazo, é coaching de liderança inclusiva.
porque daí eu consigo tratar essa pessoa de forma profunda, entender crença, preconceito, estereótipo, e aí a gente faz isso em 10 sessões, pontualmente, com aquela liderança, porque às vezes você tem a liderança inteira da empresa, alguns estão muito engajados, outros não estão, então eu vou ter que engajar mais rápido essas pessoas, e aí o coaching é outra solução que a gente tem, que tem dado um resultado incrível aí também. Bacana. A segunda pergunta... Espera aí que eu me perdi aqui nas perguntas, gente. Bom, vamos para a Cris Smith. Cris, acho que essa pergunta já foi feita meio para a Cris Kerr, mas acho que ela está sendo refeita aqui para a Cris Smith, porque ela pergunta sobre a diversidade, como a diversidade pode ser trabalhada nas empresas desde o RH, né? Cris Smith, você falou um pouco aí da sua experiência política, né, dentro do estado de Goiás, e aí como é que você olha isso dentro do setor privado, de repente? Acho que é isso. Eu trabalhei em setores que eram bem masculinos, né, banco, telecom, cimento, né, cimenteira. Então, se eu fosse da área de RH, primeira coisa que eu ia entender é o seguinte: bom, o primeiro fato é a discriminação existe, ponto. Né? Senão a gente não teria esses lugares tão masculinos assim, tá? Aí a segunda pergunta é, dentro daquele ambiente, porque os ambientes têm características diferentes, por que eu não vejo tantas mulheres na liderança? E aí eu acho que eu teria que fazer um trabalho realmente... eu acho que cada indústria, eu acho que tem uma certa idiosincrasia que você tem que tentar direcionar por que poucas mulheres sobem. Vou dar um exemplo. Lá no Itaú, eu trabalhei no Itaú Asset, e era um open space bem grande, o lugar, tinham mais de 200 pessoas, mas eram assim, os diretores de mesa, em geral, eram homens. Eram homens, os diretores de mesa. E tinha uma moça que ela estava tinha uma experiência bárbara, e eu trabalhava na parte do sell side de macro, então eu não trabalhava nas mesas ali, nas operações, etc. E tinha uma amiga minha que ela não era diretora, ela era gerente, mas ela era aquela pessoa que todo colaborador dela adorava ela, coisa que a gente não via tanto com os outros gerentes ou os outros diretores. Adorava. Ela tinha uma experiência fantástica. Aí a pergunta que eu sempre me fazia, e fazia ela também, como carambola ela não era diretora ainda? Aí você olhava outros diretores tão capazes quanto ela, mas assim, que não tinham o traquejo que ela tinha com os colaboradores, que não dava para notar nos colaboradores como gostavam de estar junto a ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, né? Quando, por exemplo, eu cheguei na Embratel com a Purificação Carpinteiro, ela estava lá, eu era a única mulher de uma mesa de 30 pessoas, isso lá atrás, né, 1997, 98, eu acho, lá atrás. Né? Então, assim, uma mesa enorme, só eu de mulher e a Purificação Carpinteiro. Então, assim, se eu fosse de RH, a primeira coisa que eu tenho que entender é que diabo de coisa é essa, que só tem 2 mulheres numa mesa de não sei quantas mil pessoas aqui. Isso era a liderança da Embratel naquela ocasião. Tudo bem, você vai dizer, tem uma cultura, a engenharia traz mais homens, mas só tem homem na empresa? Não pode ser. Então, assim, o processo dentro de uma empresa privada, ele é mais duro que no governo, tá? Então, dentro de uma empresa privada, o processo de discriminação, ele começa cedo, entendeu? Ele vem lá de baixo, ele vai te tirando as oportunidades, ele vai te colocando de lado, entendeu? Então, é um processo em que eu acho que um RH deveria ficar muito atento no processo. E aí a Cris Kerr falou uma coisa ótima, que é coach de liderança inclusiva. Achei ótimo isso, Cris, que realmente é isso, como você incluir. Aí todo mundo devia contratar a Cris aí para fazer esse coach, para ver se consegue incluir essas pessoas. Exato. É isso aí. Bom, a terceira pergunta para o Felipe é se há alguma previsão de vocês desenvolverem outro estudo
abordando as questões que não foram abordadas nessa pesquisa. Por exemplo, o fato das mulheres não serem a maioria em cargos de liderança. Não sei se foi ou não abordada na pesquisa essa pergunta, acredito que talvez sim, não? Não, infelizmente a gente não chegou a investigar isso. E a possibilidade que a gente tem agora, assim, é um pouco remota, né? Porque um projeto de pesquisa em geral demora anos, né? Então esse começou lá em 2017 e a gente está encerrando agora com essa disseminação desse estudo agora por esse webinar, né? Mas aproveitando essa pergunta aí, eu queria só comentar algumas coisas aqui. Por exemplo, a Cris comentou de que creche é importante, né, para que se tenha a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. E foi justamente essa coisa de creche que a gente usou como um instrumento para poder chegar a ver maior diversidade nas empresas. E o que a gente encontrou é que em lugares que tenham mais creche, lugares em que tenham mais diversidade nas empresas, né? Então isso daí realmente é uma coisa que tem como, assim, tem um poder grande de aumentar a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. E, além disso, eu queria falar também, assim, de que, uma certa forma de experiência pessoal, assim, também, né, e também de uma forma que eu enxergo isso daí, que já falaram um pouco de licença paternal, etc e tal, eu acho que a grande chave para a gente, em termos de sociedade, é a partir do momento que agora, assim, os casais passam a entender, né, de que o filho não é uma responsabilidade só da mulher, né, e aí vou ter que lembrar uma coisa um pouco triste, mas que nos trouxe muita alegria. No primeiro filme lá do Paulo Gustavo, né, A Minha Mãe é uma Peça, ele tem uma parte lá do filme em que a dona Hermínia vira e fala para o marido lá, ou não sei quem, eu fiz isso com o dedo, né? Então, assim, mostra exatamente, né, assim, do tipo assim, não é a mulher que faz o filho, né, assim, é o homem junto com a mulher, né? Então, então é importante que o homem entenda que ter um outro filho, que é uma maravilha, é uma dádiva, assim, todo mundo que tem filho sabe do que eu estou falando, e mesmo quem não tenha, mas que tenha experiência de crianças pequenas, criança é uma coisa muito boa, gente. Assim, é uma coisa maravilhosa, mas os homens precisam entender que é uma responsabilidade deles também, de que a criança não é só da mulher, não é só ela que tem que cuidar da criança, né? A partir do momento que a gente mudar um pouquinho esse mindset também, como sociedade, aí eu estou falando mais como sociedade do que como economia, né? A gente começa a levar essas questões de economia um pouco mais leves, né, para um debate, para uma conversa, né, sobre essa questão de paternidade, de maternidade parental e etc e tal, de forma que essas mudanças nas corporações possam ser muito mais, vamos dizer assim, fáceis, né, muito mais palatáveis, né, para o setor privado, etc e tal. E aí eu vou contar um pouco uma experiência um pouco pessoal agora aqui, né? Quando a minha mulher teve o segundo filho, por exemplo, ela teve que voltar a trabalhar depois da licença maternidade dela, né? E na época, a gente, como casal, a gente acabou decidindo de que seria melhor para o nosso filho se ele entrasse para a creche um pouco depois, para evitar doenças de quando criança, etc. Tal. E eu tirei um mês de férias, assim, eu tive que tirar um mês de férias meu, para poder ficar um mês a mais com meu filho em casa, para que ele pudesse entrar na creche um mês depois. E quem fez a adaptação dele na creche fui eu, não foi minha mulher. Então, é nessa coisa de conversar com o casal, e como a Cris falou, a Cris Smith falou, vocês que se definem aí, vocês que façam o acordo que vocês quiserem. Isso. Então, é interessante que o casal entenda isso e passa também a apoiar a mulher nessa fase difícil, né? Ter um filho já é uma coisa complicada para a mulher, né? Muda o corpo da mulher, muda o humor da mulher, muda muita coisa na vida da mulher, né? E o homem precisa ser, vamos dizer assim, mais responsável pelo filho de uma forma geral, assim, né? E aí já tem mudanças também, tendo aqui, assim, outro dia eu vi uma reportagem aqui nos Estados Unidos que tem estados que já estão começando a cobrar dos pais que não querem pagar, pagar os custos médicos da mulher que engravida dele. Então já está incorrendo, já está colocando o custo da gravidez no próprio homem, né? Então, para que o homem passe a ter consciência de que
né? Aí lembrando lá da Dona Hermínia, né? Vamos lembrar de coisas alegres, né? De que não se faz com o dedo, né, gente? Assim, é uma coisa em conjunto, é uma coisa feita por todos, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente consegue aprimorar e assim, andar para frente em termos como sociedade, né? E por último, só um parênteses aqui, a Cris falou do negócio aqui, né, do colete, que tem uma ombreira, etc e tal. A gente não precisa nem ir muito lá atrás, né? Se a gente parar para pensar que hoje em dia a mulher, quando quer ser executiva, ela veste um terninho. Ela tem que, mesmo que o terninho não tenha mais a ombreira, mas tem que ter um terninho, tem que estar parecida com o homem para poder ela ser vista como uma executiva, né? A mulher não pode se vestir de outra forma que não seja mais do que se parecer com o homem para poder aparecer ser uma executiva, né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa começar a abrir a cabeça da gente e enxergar que tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar para que assim, a nossa sociedade, de uma certa forma, seja mais colaborativa, vamos dizer assim, né? A gente está numa fase muito de embate, muito não sei o quê, a gente precisa ser mais colaborativo de uma forma geral, eu diria, né? Não só nessa questão de gênero, mas em várias outras coisas. Assim, desculpa eu ter me estendido, assim, respondi a pergunta e entrei em outros assuntos, mas é porque só para aproveitar o gancho, né? Sim, é um assunto que se estende muito, e sobretudo porque isso que você está falando é muito pertinente, porque eu acho que essa coisa da vestimenta masculinizada da mulher não é nem só na roupa, é até uma certa postura de defesa, porque a gente vive numa sociedade que ainda hoje justifica um estupro com a saia curta da mulher. Então, acho que existem até mulheres que, para impor um respeito, para não serem assediadas sexualmente, moralmente, elas acabam se masculinizando como uma maneira de se proteger. E é terrível que tenha que ser assim, é terrível que a delicadeza da mulher ou a sensualidade da mulher não possa ser olhada com respeito, e, enfim, isso não possa, isso precise desmerecê-la de alguma forma, né, diminuí-la de alguma forma. Bom, gente, para finalizar aqui, que, enfim, a gente já estendeu um pouco o tempo, eu queria agradecer muitíssimo ao Felipe, a Cris Quer, a Cris Smith, a todos, a oportunidade de estar aqui com vocês, foi, assim, maravilhoso para mim, que venho de outra área e sou muito curiosa sobre esses assuntos. Acho que a gente está caminhando aí numa direção de esclarecimento, de abertura. Acho que estamos ainda a passos muito lentos, mas é um percurso, é um movimento, e fico muito feliz de perceber que tem tantas cabeças pensantes, inteligentes, comprometidas, né, que estão aí fazendo movimentos reais para que as coisas mudem de fato, e acho que até essa discussão, um evento como esse, já são janelas que podem mudar o imaginário das pessoas para que a gente possa ver essas mudanças concretizadas na prática dentro das empresas, dentro da política, enfim, em vários setores do nosso país e do mundo, quiçá. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à Cris Quer, depois já a Cris Smith pode fazer suas considerações finais, e Felipe pode concluir e fechar com um sorteio, ainda tem um sorteio, né? Obrigada, Natália. Bom, estou muito feliz de estar aqui, realmente essa conversa, esse diálogo é importantíssimo, a gente precisa continuar falando sobre diversidade e inclusão, a gente precisa olhar essa interseccionalidade, né, que são as caixinhas da diversidade, não é só olhar, quando a gente fala do RH, olhar, por exemplo, como é que esse RH está anunciando, onde é que esse RH está anunciando. Será que ela está colocando o engenheiro, e aí a pessoa que lê aquilo entende que é para um homem, não para uma mulher? Então, tem muitos processos que precisam ser olhados. Eu fico muito feliz de ver que o Brasil está cada vez mais se envolvendo, a gente já atendeu muitas empresas, então que bom que a gente está com esse olhar, e esse olhar está se expandindo, né? Então, a gente está olhando uma diversidade como um todo, olhar, por exemplo, por que a gente não consegue trazer mulheres mais periféricas, por que a gente não consegue incluir mulheres negras, então, ter processos, ter projetos de impulsionar, de levar a educação, como a Cris falou, que é fundamental, sem educação a gente não muda, então, levar educação, levar conhecimento, treinar essas pessoas para depois trazê-las para dentro das empresas. Então, tem um caminho muito longo. Eu costumo dizer que nós estamos numa jornada de diversidade e inclusão.
É uma jornada porque a gente está muito no começo, a gente tem muita coisa para fazer, e aí vocês podem sempre contar com o nosso apoio aqui da Secretaria de Diversidade. Eu falo que o nosso slogan é paixão em transformar, porque a ideia é transformar pessoas e lugares em espaços mais colaborativos, em lugares que tenham mais segurança psicológica, para que todas as pessoas possam dar o seu melhor, e aí sim a gente vai chegar nos melhores resultados. Então, muito obrigada pelo convite, Felipe, obrigada, Natália, obrigada, Cris, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Posso falar? Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer aqui o convite, em nome de Dona Gracinha, que deveria estar aqui. Enfim, ela é uma mulher da suprema, como eu digo aqui, que ela tem muitas, diversas qualidades. Espero ter contribuído aqui um pouco. Certamente hoje aprendi demais com vocês. Acho que essas lives são essenciais, são muito oportunas, não só para o público que está nos vendo, mas também para a gente mesmo que está participando. A gente sempre aprende, então estou sempre aqui aprendendo com esses debates super bacanas. Então, é uma agenda que a gente precisa tocar no setor público e no setor privado. Acho que nos dois a gente tem problemas diferentes, de diferentes magnitudes e de tipos, mas a gente tem que enfrentar esse problema com uma agenda muito apropriada para cada problema. Então, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao PEP, né, ao Partnership for Economic Policy, que foi quem nos agraciou com essa bolsa, que a gente pudesse fazer esse trabalho, né, essa pesquisa. Eu também queria agradecer aqui aos meus colegas de pesquisa, a Gláucia, a Cíntia e o Leandro. Sem eles, a gente não teria conseguido fazer esse trabalho. Até de partida, como vocês podem ver, a nossa equipe de pesquisa era uma equipe também diversificada, em termos de gênero, de idade, e até de raça também, se a gente parar para ver. Também sou muito grato à Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, que nos apoiou nesse evento, especialmente a Clarissa Maria, diretora, que nos levou esse assunto à diretoria, lá com a Lúcia Madeira e a Patrícia. Assim, também queria agradecer a Leve, que foi a empresa que nos ajudou aqui a organizar esse evento, né, especialmente ao Matheus, que foi o ponto de contato da gente com a Leve. E por último, não menos importante, queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente essas mulheres que me ajudaram aqui nesse diálogo. Espero que, em umas próximas, eu não seja o único homem, né, nesse papo, né. A gente precisa, como a Cris falou, a gente precisa de mais homens, né, assim, interessados no assunto, para que a gente possa dialogar e progredir como sociedade, né. E também queria agradecer a vocês que estão nos assistindo. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente proporcionou aqui para vocês, num tema que eu acho que é importante para a nossa sociedade. E não se esqueçam de que a gente agora vai ter um sorteio em forma de agradecer aí a sua participação nesse evento. O sorteio vai ser feito logo a logo. Fica ligado que a gente já vai avisar quem foi que ganhou o brinde aí por ter participado nesse evento. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e tenham uma boa noite.